Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Jean. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesse momento. Desde já eu quero agradecer ao pastor Ricardo, pastor Rogério, pelo convite. Me sinto muito honrado e espero que Deus use a minha vida nesse momento para abençoar o coração de todos os irmãos da igreja Amigos de Jesus. Eu vou pedir nesse momento que você pegue a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 16. Eu vou ler apenas um verso bíblico junto com você, que está no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, lá no capítulo de número, ou melhor, no verso de número 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso de número 18. Diz assim o texto: Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Graças a Deus por essa palavra. Queridos irmãos, você que me ouve nesse momento, esse texto, capítulo 16, do primeiro livro de Samuel, ele está inserido em um momento da história de Israel, em que as nações elas eram governadas por reis. Inclusive, nesse momento, o rei de Israel era Saul. Na grande verdade, aqueles que conhecem um pouquinho a história sabem que Saul ele foi o primeiro rei de Israel. Porém, é um momento da história onde o governo do rei Saul não estava sendo um governo bem sucedido, devido a algumas falhas que ele estava cometendo. Por exemplo, Saul ele se desviou dos caminhos do Senhor. Na verdade, o coração dele se desviou dos caminhos do Senhor. E Saul, ele começa então, a partir desse momento em que o coração dele se desvia, a cometer muitos erros. A palavra de Deus vai dizer para nós que houve um momento do seu reinado em que ele procura feiticeiros para poder consultar. Agora pensa junto comigo. Imagine um homem de Deus, alguém que conhecia a palavra de Deus, alguém que sabia quem era o Deus de Israel, mas que por um momento ele desvia o seu coração de uma tal forma ao ponto de consultar feiticeiros e colocar Deus de escanteio, colocar Deus de lado. E é claro, a partir disso ele começa a ter um governo mal sucedido. Um governo sem a presença de Deus é um governo mal sucedido. Ele começa a ter vários problemas. E um dos problemas que ocorre na sua vida é que a palavra de Deus também vai nos dizer que o Espírito Santo de Deus se retirou da vida de Saul. Aqui eu queria fazer uma observação. Como nós precisamos ter cuidado para que o nosso coração não venha se desviar dos caminhos do Senhor. A grande realidade é que nós estamos vivendo uma geração de pessoas e até mesmo uma geração de crente, aonde dia após dia tem permitido que o seu coração se desvie dos caminhos do Senhor. Quantas pessoas já foram mais sérias, mais comprometidas, já viveu uma vida de maior fidelidade, mas infelizmente se desviou dos caminhos do Senhor. E aonde ocupava a graça de Deus, agora ocupa o orgulho, a soberba, a arrogância. E quantas pessoas nós temos visto em declínio, pessoas se afundando, porque sem a presença de Deus, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Foi exatamente isso que aconteceu com Saul.
ele começou a afundar, declinar. O seu reinado começou a dar tudo errado. Ele perdeu a presença de Deus, a graça de Deus sobre a vida dele. E o texto bíblico vai dizer para nós também que um espírito maligno atormentava Saul. Ou seja, ele não tinha paz, ele não dormia bem, ele não conseguia sorrir, ele não conseguia ser feliz. Aqui, claro, também tem uma grande lição para a minha vida e para a sua vida. Só existe felicidade em Cristo Jesus. Um homem só pode ser completamente feliz e completamente abençoado quando a presença de Deus está na vida dele, quando Jesus Cristo traz um brilho todo especial na vida dessa pessoa. E então, um espírito maligno começa a atormentar, a tirar a paz de Saul de uma tal forma que ele não aguentava mais. E então ele resolve procurar ajuda. A palavra de Deus vai dizer para nós também que ele reúne os seus soldados, os seus serventes, e então ele diz aos seus soldados: eu preciso de alguém que saiba tocar um instrumento, que saiba tocar harpa. Porque a tradição dizia que quando uma pessoa estava sendo atormentada, quando uma pessoa estava depressiva, quando uma pessoa estava doente, quando a pessoa estava angustiada, quando a pessoa estava com a sua moral para baixo, a tradição dizia que quando essa pessoa ouvia um toque de uma música, ouvia um instrumento, ela se sentia aliviada. Então é isso que Saul pensou: estou sendo atormentado, na minha vida não existe paz, e eu preciso que um músico venha até o meu reino, toque uma harpa para que eu venha sentir alívio. E então ele pergunta se alguém conhecia um músico. Ele pergunta se alguém conhecia alguém que soubesse tocar harpa. E a palavra de Deus vai dizer para nós, no verso de número 18, em que nós lemos que um dos seus soldados diz: eu conheço um filho de Jessé. Esse soldado estava falando de Davi. Eu conheço. E então, no verso de número 18, esse soldado começa a apresentar algumas características, o currículo de Davi. E olha que interessante que ele vai dizer. Primeira coisa, ele diz: ele sabe tocar. Ou seja, Rei Saul, se você está procurando um músico, se você está procurando alguém que saiba tocar, eu quero dizer para você, ele sabe tocar. Porque Davi sempre foi conhecido em toda a sua história como um músico. Inclusive, uma boa parte dos salmos foram escritas por ele. Davi tocava harpa e era um excelente músico. Aí ele vai dizer no currículo e nas características de Davi o seguinte: além de saber tocar, Davi também é forte. O forte aqui, talvez o garoto de 15, 17 anos, que Davi tinha aqui mais ou menos, mas jovem, porém, apresentava, quem sabe, um porte físico, quem sabe apresentava algumas características de uma pessoa que tinha uma força, que era determinado, que era forte. Então, quando se olhava para Davi, encontrava nele também alguém forte. Além de saber tocar e forte, o soldado também vai dizer que Davi era valente. Possivelmente o soldado viu Davi lutando contra os ursos e contra os leões, porque a palavra de Deus vai dizer para nós que Davi cuidava das ovelhas do seu pai Jessé, em alguns momentos em Belém, uma região que havia muitos leões e muitos ursos, atacavam as ovelhas, e Davi então guerreava contra os ursos e contra os leões. Possivelmente ele foi assistido por alguém em uma dessas guerras e era conhecido então alguém como de uma característica de valente. O soldado também vai dizer que Davi era um homem de guerra,
Ou seja, Davi estava sempre preparado para guerrear, sempre preparado para um combate. E ele diz mais, ele também é sisudo em palavras. Sisudo em palavras é característica de uma pessoa séria, é característica de uma pessoa convicta, é uma característica de pessoas de pouco sorriso, de semblante fechado, é característica de alguém que fala com posição, com autoridade, com intrepidez. Por isso que o texto vai dizer que ele era sisudo em palavras. E o texto também diz que o soldado falou de boa aparência. Então, quando você olhava para Davi, você encontrava alguém que tinha traços, características de uma pessoa bonita, boa aparência. Aonde Davi chegava, ele marcava presença por ser um garoto bonito e de boa aparência. E então ele termina o currículo de Davi, as características de Davi, dizendo: e o Senhor é com ele. Aqui que eu gostaria, em rápidas palavras, depois dessa pequena introdução, compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Todos aqueles que presenciavam Davi no seu cotidiano de cuidar de ovelhas, de trabalhar no pasto, na região de Belém, as pessoas elas enxergavam na vida de Davi que o Senhor, o Deus de Israel, era com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você que me ouve. Sem dúvida, essa é a maior e a mais bela característica da vida de um homem e de uma mulher. Quando as pessoas começam a enxergar que nas suas atitudes, no seu comportamento, nos seus procedimentos, que você é sim um homem e uma mulher de Deus. Porque as pessoas enxergam que Deus é na sua vida. Davi, ele se tornou, na sua história, referência para muitas pessoas. Ele se tornou modelo. O relatório e o currículo e as características de Davi mostravam para as pessoas da sua geração, seja os seus pais, os seus irmãos, os colegas, amigos, no futuro, quando ele se torna rei, os seus soldados, as pessoas que trabalhavam para Davi, reparavam e compreendiam que Deus era na vida de Davi. A minha pergunta nesse momento é: Deus é na sua vida? Porque é isso que faz a diferença. É isso que marca a vida de um crente. Quando possivelmente as pessoas que estão à nossa volta, elas conseguem compreender que nós não estamos a sós, mas que Deus é conosco. Você pode ser um excelente profissional na sua área. Você pode ser uma excelente dona de casa. Você pode ser uma pessoa culta. Você pode ser uma pessoa formada, extraordinária naquilo que você faz. Mas certamente o que vai marcar a sua história, o que vai marcar a sua vida nessa terra é a presença de Deus na sua vida. Ao ponto que quando Davi chegou no palácio, a convite do rei Saul, e ele chega com a sua harpa, na sua simplicidade, na sua humildade, porque foi chamado, convidado
por uma autoridade, no caso o rei Saul, ele chega e toca a sua harpa. Saul estava atormentado, Saul estava sendo perseguido por uma potestade maligna, Saul estava sem paz, Saul estava angustiado, mal-humorado, estava vivendo um momento terrível da sua vida, mas quando Davi entra no palácio e Davi então começa a tocar a sua harpa, o texto bíblico vai dizer que Saul sentia alívio e o espírito maligno foi embora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Davi certamente chegasse ali apenas com uma boa nota musical, apenas com a letra de uma canção bonita, certamente ele não alcançaria o propósito, que era expulsar os demônios, expulsar a potestade maligna, expulsar o tormento que o rei estava passando. Mas quando ele chega no palácio, ele não chega apenas com a letra de uma música bonita, com o toque de um instrumento afinado, com um instrumento bonito nas suas mãos e com um currículo de ser conhecido como músico. Mas quando ele chega no palácio, ele chega com a presença de Deus. E por isso, no momento que ele está tocando, os demônios não se aguentam e eles vão embora. E o rei é aliviado. O rei agora tem paz. E os demônios caíram por terra. O que faz a diferença na vida de um crente certamente é a presença de Deus. Você talvez será conhecido como um bom profissional, um excelente pai, uma excelente mãe, seja considerado pelos seus amigos, mas o que vai fazer a diferença, sem dúvida, é a presença poderosa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Por isso, deseje todos os dias da sua vida que o Espírito Santo esteja todos os dias em você, reinando, te dando direção, te dando sabedoria, poder, autoridade para você ser um instrumento de Deus nessa terra. Glória a Deus por isso. Eu gostaria de, nesse momento, tirar algumas lições que nós aprendemos nesse momento da história de Davi, em que ele é um ilustre desconhecido, mas que, por saber tocar um instrumento, é convidado para ir até o palácio, e quando ele chega naquele lugar, os demônios vão embora com um toque de um instrumento. E as pessoas que estavam à sua volta reconheciam que Deus era na vida de Davi. A primeira coisa que eu gostaria de deixar para você: viva de uma tal forma que as pessoas vejam que Deus é na sua vida. Grave isso no teu coração. Viva de uma tal forma que as pessoas vejam, enxerguem que Deus é na sua vida. Como é que nós vamos conseguir isso? Sendo uma pessoa diferente. No trato, na verdade, nas palavras, nos procedimentos, nas atitudes, comportamento, que as pessoas vejam que Deus é na sua vida. Você percebeu que os dias de hoje são dias de medo, transtorno. Medo devido a uma doença que nós já conhecemos, a Covid. Você sabe que os dias são dias de empresas fechando as portas. Você sabe que os dias são de incertezas relacionados à economia e à área da saúde do nosso país. Uma guerra política em que nós vivemos também.
E por isso nós estamos no meio de uma sociedade, inseridos em meio de uma sociedade com medo, transtornada, preocupada. Mas esse é o momento em que as pessoas ao nosso redor, elas possam ver que em meio à escuridão de tantos problemas, nós somos luz e a presença de Deus, ela brilha nas nossas vidas. Por isso, se posicione de uma forma diferenciada. Por isso, tenha coragem. Por isso, acredite que você não é mais um em meio à multidão, mas você é um servo de Deus. Você é luz do mundo. Você é sal da terra. E Deus é na sua vida. Por isso, viva em meio às lutas, às crises, os problemas, de uma tal forma que as pessoas elas possam olhar para você e possam ver Deus na sua vida. E certamente isso vai criar esperança, fé no coração de muitas pessoas. A segunda coisa que eu gostaria de deixar para você: pode ser que nessa vida ninguém seja com você, mas tenha certeza, Deus é contigo. Porque às vezes, em alguns momentos da vida, parece que os amigos esqueceram de nós. Parece que a família esqueceu de nós. Parece que as coisas elas não dão certo, não acontecem. E nesse momento a gente se sente sozinho, a gente se sente esquecido, isolado. Mas eu gostaria de deixar essa palavra com você: Deus é contigo. Quando Davi chegou naquele palácio, garoto, menino, adolescente, simples, humilde, de uma família simples. Então, quando ele chega naquele palácio, ele chega debaixo de uma simplicidade, de uma humildade. Ele não chega como um doutor, ele não chega como uma autoridade que o rei estava aguardando. Ele chega como alguém completamente desconhecido, um ilustre desconhecido. Mas quando ele chega naquele lugar, ele marca a presença. Quando ele chega naquele lugar, ele chega para marcar história, porque não tinha ninguém ao seu lado, mas Deus era com ele. Glória a Deus, que Deus seja contigo, que Deus seja com a sua casa, que Deus seja com a sua família, que Deus seja com a sua história, que Deus seja no ambiente do seu trabalho, que Deus seja totalmente na sua vida. Glória a Deus por isso. A terceira coisa que eu gostaria de deixar para você, relacionado a esse texto que nós aprendemos: acima dos nossos talentos, projetos, diplomas, a presença de Deus precisa ser maior. Talvez você tenha um belo diploma, talvez você tenha excelentes projetos, talvez você seja uma pessoa muito honrada e por isso valorizada por muitas pessoas. Mas lembre-se que o maior valor que nós podemos conquistar nessa vida é carregar sobre nós a presença de um Deus Todo-Poderoso. Que a presença do Espírito Santo seja o maior valor conquistado que você venha a ter na sua vida. Os diplomas, eles passam. Lembre-se disso. A honra humana pode passar. Os projetos talvez sejam concluídos, como talvez não sejam concluídos. Por isso, lembre-se, o maior valor e a maior conquista que nós podemos ter, sem dúvida nenhuma, é a presença de Deus nas nossas vidas. E, por último, para a gente terminar, grave essa palavra no teu coração. Em meio às necessidades alheias, talvez as pessoas te procurem pelo excelente profissional que você seja. Talvez as pessoas te procurem porque você é muito bom naquilo que você faz. Mas lembre-se que ao encontrar um bom profissional, que as pessoas encontrem Deus através da sua vida. Lembre-se que Davi, quando ele foi convidado para estar no palácio e o seu currículo foi apresentado, havia uma necessidade. Qual era a necessidade? De um músico
apenas isso. Não precisava de mais nada, apenas um músico. Mas quando Davi chega no palácio, não chega apenas um músico, chega um homem de Deus, chega um homem cheio do Espírito Santo, chega um homem cheio do poder do Senhor. E naquele momento ele não chega apenas para resolver uma necessidade alheia, que era ouvir o som de uma música, mas quando ele chega com a sua vida, com a sua postura, com a graça de Deus na sua vida, ele não apresenta apenas um louvor, um toque de um instrumento, mas ele apresenta a presença de Deus. Ele apresenta Deus dentro daquele palácio, porque aquele palácio do rei Saul tinha tudo. Aquele palácio tinha ouro, aquele palácio tinha bronze, aquele palácio tinha outras pedras preciosas, aquele palácio tinha glamour, aquele palácio tinha autoridades, aquele palácio tinha tudo, mas faltava o principal, a presença de Deus naquele lugar. Existem muitas casas, existem muitas famílias que eu conheço. Tem dinheiro, tem fama, tem sucesso, tem beleza, tem glamour, mas tem faltado a presença de Deus. E é por isso que nós temos visto muitas casas de pessoas tristes, machucadas, aflitas, cabeça baixa, depressiva, à beira do suicídio, porque tem tudo, mas não tem a presença de Deus. Por isso, certamente você será convidado por uma necessidade alheia, por ser um bom profissional. Talvez você que me ouve, um pedreiro, talvez um marceneiro, talvez você seja contratado por causa de uma serralheria, por causa da área da medicina, talvez a área da manicure. Eu não sei qual é a necessidade alheia que talvez vão te procurar, mas certamente ao encontrar você por uma profissão que precisa ser especializada e abençoar a vida de uma pessoa, seja em qualquer área profissional, mas que ao encontrar você, essa pessoa encontre o poder de Deus, a graça de Deus e a unção de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu finalizo dizendo para você que depois que Davi visitou aquele palácio, ele nunca mais foi o mesmo, porque aquele dia eles não receberam apenas um músico, mas eles receberam um homem cheio da presença de Deus. O texto vai dizer que ele toca a harpa, os demônios vão embora e a paz volta a reinar naquele lugar. Nunca mais o palácio do rei foi o mesmo, porque recebeu a visita de um homem cheio do poder e do Espírito Santo do Senhor. Querido irmão, você que me ouve, que Deus te abençoe, que a sua casa seja cheia do Espírito Santo, que a sua família seja cheia da presença de Deus. Meu querido irmão, você que me ouve, que você seja sim uma pessoa extremamente profissional, excelente no que faz, que você seja de um ânimo bom, que você seja corajoso, valente, que você seja honesto, comprometido, mas acima de tudo, que você seja um homem cheio do poder de Deus e da presença do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Eu agradeço por esse tempo especial e eu sei que o Senhor falou ao teu coração. Guarde essa palavra e seja abençoado nesse momento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço por você estar ouvindo esse vídeo e que o seu coração seja abençoado pelo Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa palavra. Muito obrigado porque ela vem de encontro aos nossos corações. Muito obrigado porque é realmente isso que nós precisamos, da presença gloriosa do teu Espírito Santo. Da mesma forma que o Senhor foi na vida de Davi, no toque de um instrumento, que o Senhor seja conosco todos os dias das nossas vidas. Louvamos ao Senhor por essa gloriosa graça que é ter, sim, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.
Que Deus te abençoe, querido. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.